amigos, vocês estão nos acompanhando, estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, da psicografia de Raul Teixeira, sob a orientação do espírito de Camilo. Nós estamos trabalhando a quinta parte, com o tema Educação e Madureza, e nós vamos estudar agora a pergunta de número 63, ok? Veja bem, a pergunta que o Camilo faz, que o Raul Teixeira faz, é primeiro um ditado popular. E ele pergunta para os espíritos como lidar com isso. Ele pergunta para o Camilo como lidar. Porque olha a pergunta. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. É uma afirmativa. A gente escuta isso. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Como podemos entender tal modo de pensar? Bom, entre as várias colocações que o Camilo diz para nós, ele coloca a primeira abordagem dele é o seguinte: o sentimento é nobre. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. O sentimento é nobre. A princípio, entretanto, será importante observar, ao desejar dar tudo, e ele coloca essa palavra entre aspas, o desejar dar tudo, quanto não teve, não estará dando demais aos filhos, o que resultaria também na desvalorização do que vem muito fácil? Será que o desejar dar tudo, a gente não está favorecendo uma desvalorização daquilo que está vindo fácil? E ele continua, muitas vezes o excesso tem levado grande quantidade de jovens às goelas abertas, ou seja, às gargantas abertas dos vícios de todos os matizes, oferecendo tudo para eles, além de não ter uma valorização da parte deles, eles vão se envolvendo com situações viciantes lá na frente. Esse é o exemplo que ele traz para nós. A vida torna-se frouxa e sem sentido pelo enfaramento que vai tomando conta dos jovens, e eles então começam a ser excitados para as derivações daquilo que desejam ter. Vocês estão entendendo que esta colocação, o que ele vai abordar para nós aqui, é que a gente tenha limite. Eu vejo essa colocação com muita frequência. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. O vou dar ao meu filho tudo que eu não tive é cercear do filho a possibilidade de lutar para conquistar. É limitar o filho em autoavaliar-se. E nesse movimento de autoavaliação, ele saber que ele tem energia para conquistar. Ele saber que ele tem potencial para buscar. Que ele tem discernimento para escolher. Por quê? Porque a gente nem permite que ele use da escolha, da livre escolha para conquistar. A gente nem permite. Então nós não temos que dar tudo que o nosso filho gostaria de receber. Ou nós não temos que dar tudo que a gente não teve. Será que não é o que nos faltou que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou? Na matéria de valorização do nosso trabalho, do nosso salário, da nossa casa, dos nossos bens, da nossa viagem, do nosso lazer. Será que não foi o que nos faltou lá atrás que fez com que a gente valorizasse as conquistas que chegamos hoje? Se os nossos pais tivessem tudo, ou tivessem toda a condição para nos dar tudo, e tivessem nos dado tudo, será que valorizaríamos aquilo que temos? Será que nós valorizaríamos? Então, ainda que tenhamos condições, não vamos oferecer a eles tudo. Eles têm que aprender a lutar para conquistar. Eles têm que aprender a discernir para conquistar. Não é tudo que eles querem, até porque, conforme Camilo traz para nós, à medida que eles vão conquistando tudo, eles vão desvalorizando aquilo que foi conquistado. Às vezes a conquista não teve esforço, foi só um pedido para o pai. Tem filhos que não chegam nem a pedir para os pais já vão lá e oferecem. Viu que saiu um celular novo, vai lá e já presentei o filho.
E muitas vezes aquele que o filho tem já o atende. Não precisa de trocar. Ah não, mas esse aqui tem mais potencial. E o que ele vai fazer com mais potencial? Se precisa de fazer, é igual a gente pensar numa calculadora. Uma calculadora simples tem as 4 operações. Simples, a mais simples de todas tem as 4 operações. Uma calculadora complexa é aquela calculadora que os engenheiros vão usar, que arquitetos vão usar, que técnicos em TI vão usar lá dentro da escola. Aquelas calculadoras ali, elas têm cálculos complexos que muitas vezes a caneta, o lápis vai demorar horas para chegar na resposta. Mas para que a pessoa precisa de ter uma calculadora complexa se ela precisa só das 4 operações? Para que o filho precisa ter um celular extremamente sofisticado, que valha 3, 5, 8 mil reais, se ele precisa para as funções simples que o celular atende? Mas a gente acha, porque você imagina um exemplo simples, ele vai sair tirando selfies, fotos, expondo nas redes. Veja, ele pode até achar que isso é importante, mas cada um avalia o significado disso. Tirar selfie de si mesmo, é claro que se é selfie tem que ser de si mesmo, mas tira foto da refeição, tira foto do prato, para que isso? Então, nós vamos avaliar nesse... Ah, mas eu quero, o filho quer. Ué, então meu filho, olha, o que eu posso te oferecer é esse simples aqui. Agora você luta, trabalha, conquista, para que você tenha aquilo que você deseja ter. Então, nós não vamos facilitar tudo para eles. Outro exemplo, o filho estuda, aí tem que pegar ônibus. Quando não é ônibus, é van. Aí os pais buscam e levam. Gente, por que os pais têm que buscar e levar se os filhos podem fazer sozinhos? Nós fizemos sozinhos. A gente ia a pé para a escola, a gente voltava a pé para a escola, andava 40 minutos, andava 50 minutos, andava 1 hora da escola para casa. E se chovia, guarda-chuva. Hoje eu estou vendo pais apiedados porque os filhos jovens estudam na faculdade à noite, a aula acaba 10h40. E aí, nossa, mas meu filho chega às 11h30 em casa, ele de ônibus ele chega às 11h50, e daí? Qual é o problema? Ah, porque a gente fica com medo da violência. Que violência? Nós estamos violentando os nossos filhos quando não deixamos eles resolverem nada. É uma violência porque nós não deixamos eles terem atitude. É uma violência porque a gente os amarra, a gente os deixa inertes. Nós é quem estamos provocando uma violência. Ah, mas a violência social sempre existiu. Hoje ela está em mais evidência? Está. E nós também corremos risco. Não é porque a gente está de carro que a gente não corre risco, não. Não é porque a gente pegou uma bicicleta e vai fazer um pedal, como dizem os jovens que andam de bicicleta, os maduros que andam de bicicleta, vai fazer um pedal, não está correndo risco, não. Está correndo risco de ser agredido, a bicicleta ser tomada. Está correndo risco, todo mundo está correndo risco. Por que eles não podem estudar à noite, trabalhar de dia? Ou se trabalham ou se estudam de dia, por que eles não podem ir de ônibus ou ir caminhando e voltar caminhando? Por que não podem? Não precisa de levar nada de valor, não precisa de esbanjar, mas eles têm que cuidar daquilo que têm, valorizar aquilo que têm. E nós não vamos oferecer mais para não deturpar a personalidade deles. Nós temos que estimular o bom senso, nós temos que estimular o discernimento, as opiniões, as escolhas, o favorecimento em utilização das escolhas. E se nós não os deixarmos escolher e lutar para conquistar as próprias escolhas, nós estamos violentando os nossos filhos no seu discernimento, na sua autonomia. E aí a gente está preocupado com a violência lá fora, mas a gente está provocando a violência dentro de casa. Uma violência silenciosa, onde a gente agride os nossos filhos no que diz respeito a ter autonomia, a ter independência. E eles acabam não tendo.
se tornam jovens com 15, 18, 25 anos e não conseguem elaborar nada. E esperam tudo pelo teclado chegar na sua mão. Então, não favoreçamos dentro de casa o medo que a gente tem do lado de fora. Enquanto eles saem, decidem, resolvem, as escolhas estão sendo feitas. E é isso que a gente precisa fazer, com o cuidado de não oferecer tudo para eles, ainda que a gente possa. Não estou discutindo o poder aquisitivo da família, dos pais. Ainda que possa, não favoreçam, para que eles aprendam a decidir e aprendam a buscar o que estão decidindo. Ok? Era isso aí. Um abraço a todos e até breve.